Oh, Entrando aí, gente, boa noite. Vamos começar a nossa live, esperar as pessoas entrando aí. boa noite, salve Maria. Salve Maria. Sejam bem-vindos. A gente quer falar com vocês hoje. Nós queremos acolher todos vocês que estão aqui conosco, para que possamos fazer tudo aquilo que Deus quer de nós. O áudio tá bom? Tá dando para ouvir o áudio? Gente, dá um retorno pra gente aí sobre o áudio, se tá dando pra vocês escutarem. Digita aí, por favor. Sejam todos bem-vindos. Eu não enxergo assim de longe. Maria de Jesus, boa noite. Tu vai ligar aí? Vai dar eco, não? Boa noite, salve a Maria, o João, a Maria, João. a Inalda. Sejam João todos namora à bem-vindos. distância também. João é? É. Tá ótimo o áudio, salve a Maria. Que bom. A Valnineide, a Renata, o Reinaldo, a Geisiene. Sejam todos muito bem-vindos. Paulo Henrique. De onde vocês estão falando? De onde vocês são? Vai falando pra gente. Coloca aí a cidade que vocês estão Se assistindo vocês estão a live. namorando, estão solteiros, estão esperando, estão chorando, estão sorrindo, estão casados. Ah, já tá no desespero. Faz a propaganda, aproveita Ai, manda o currículo. aí. Manda o currículo aí, né? Vai que o seu José e a sua Maria tá na live. Ai, Jesus. Ai, foi na live, não foi que aconteceu? Foi numa live que a gente se conheceu, né? Então, Ai, pra São Deus, Félix nada do é Piauí, impossível. Silvana, A Natália, a Patrícia, sejam bem-vindos. Minas Gerais. Miraci de Minas Gerais, hoje está lá no Paraguai. Trazer uns importados para nós. Aceito. A Maiara, o Tavim. E que tudo que a gente for falar hoje, que venha pela ação do Espírito Santo. Aí está em oração, Biraci, Vamos Picos, começar? no Piauí. Vamos fazer a oração e começar. Rezar, e Ieda vai rezar conosco para Eu? nós. Aí, mais gente namorando à distância, Santa Catarina. Então que a gente possa entender tudo aquilo que Deus é capaz de fazer nas nossas Acauã, vidas. Piauí. Na Cauã a gente passou hoje, né? Aham. Por você quase dormindo volante. Namoro à distância, sou de Santa Rita do... Eu Sapucaia. não tô conseguindo enxergar. Sapucaia lá em Minas Gerais. Então, gente, vamos fazer uma breve oração antes da gente começar a falar do tema, né? Sobre namoro à distância. Espírito Santo, queremos te pedir que nos conduza nessa noite para que sejamos usados por ti, que não sejam as nossas palavras, as nossas convicções, as nossas ideias, mas que sejamos conduzidos em tudo, por ti, pelo teu Santo Espírito, Senhor. Não queremos aqui falar pelas nossas próprias palavras, que sejam as tuas palavras, que sejamos em todos os momentos conduzidos por ti. E eu peço a intercessão de Nossa Senhora que passe à frente conduzindo todo esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu queria que tu abrisse aí, não dá para ler os comentários. E hoje a gente vai estar falando, né, sobre o namoro à distância. E para que a gente possa compreender isso, a gente começa de um princípio, de uma ordem. A igreja, a Bíblia, não fala diretamente sobre namoro, sobre noivado. Mas no parágrafo 23, 2350, nos fala da castidade, da santidade, daqueles que vivem um namoro santo, que procuram viver o namoro santo, que procuram viver e fazer a vontade de Deus, que necessário fazer. Então nós precisamos guardar o nosso corpo, guardar a nossa alma, o nosso espírito. Um relacionamento, um namoro, é quando dois se conhecem,
quando dois conversam, quando dois rezam juntos, quando dois procuram fazer a vontade de Deus. Porque o Senhor une propósitos. Então, Pode ir? Então, para começar, né, a gente tem que falar o que é o namoro. O namoro é um tempo de conhecimento, né? E é um tempo de conhecimento para vivências futuras. O namoro não é apenas algo para se passar tempo, né? Namora quem de fato sabe o que quer no futuro. Não posso dizer o primeiro passo, né? Porque o primeiro passo é a oração, é o discernimento, se conhecer, né? Se conhecer, a pessoa se conhecer. Mas o namoro também é um tempo de conhecimento, né? Para você conhecer se aquela pessoa é a pessoa com quem você quer dividir toda a sua vida, né? Se é com aquela pessoa que você quer caminhar em toda a sua vida, né? Então é um momento de discernimento. Como muitas vezes a gente escuta nas pregações, namoro foi feito para acabar. Não que queira dizer que todo namoro foi feito para acabar, mas quer dizer que se não está coincidindo, se já foi percebido que ali não é vontade de Deus, né? É um momento para se romper. É melhor romper no namoro do que futuramente, né? Um divórcio ou um casamento infeliz. Então, quem quer? Todo mundo quer um casamento feliz, né? Todo mundo quer uma família e viver em paz, em unidade, né? Ser feliz. Com certeza. Mas isso começa desde o namoro. É uma construção desde o namoro, né? Não se pode deixar para pensar em construir depois de se casar, né? Então é algo que no namoro já é um momento de estar construindo isso, né, amor? E quando a gente fala disso, né, a gente quer pedir para vocês também aproveitar e clicar no aviãozinho que está aqui embaixo e vocês enviam para os seus amigos, para os seus parentes, aqueles que estão na busca de um namorado, estão num relacionamento, querem se casar, ou já estão casados e tem que aprender a namorar de novo, né? Porque a gente sabe que muitos casais não se conhecem, mesmo já estando casados há tempos, e aí faz o quê? Perde a graça. A Lohane. 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 E aí a gente vai entendendo isso. E quando a gente começa a perceber a graça de Deus, a gente vai nos conhecendo. E a gente começa o passo é o quê? Oração pessoal. A gente tem que se conhecer, a gente tem que ter autoconhecimento, conhecer quem nós somos, para que nós somos e buscar essa verdade. A verdade que toda igreja nos ensina. E a gente vai falando de namoro. Namoro é um tempo de conhecimento, não do corpo, mas da alma do outro, do espírito do outro. E aí a gente reza junto, e aí a gente ora junto, e aí a gente escuta Deus junto, e aí a gente vai à missa junto. E aí a gente reza o texto junto. A gente lê a palavra junto. Mas e como é que faz isso, né? A distância. Como é que faz? Então, o namoro à distância, né? Tem suas dificuldades. Só que a gente tem que ter uma consciência que é algo que está sendo muito presente hoje, né? Pela questão das redes sociais. E principalmente presente no meio de nós. Pessoas que são de Deus, né, que têm caminhada com Deus, que desejam viver um namoro santo, um relacionamento realmente firmado na graça, né, segundo o coração de Deus. Então, convenhamos que quando a gente deseja viver um relacionamento segundo o coração de Deus, não é em toda esquina que a gente encontra uma pessoa disposta a viver isso, né? Então, é uma coisa que está se tornando muito presente no nosso meio, o namoro à distância, né? Então, eu conheço várias pessoas próximas de mim que namoram à distância. A gente vê vários testemunhos na igreja, né? Então, isso é uma realidade. E é uma realidade que só pode ser vivida por pessoas que têm princípios, propósito, valor. Coragem também. Coragem, disposição. Disposição. Porque, gente, é o seguinte, o que é que você pensa assim? Você quer encontrar alguém de Deus, você quer estar com alguém que tem os mesmos princípios que você, né? Que julgue como importante as mesmas coisas que você julga como importante. Então, se você quer alguém assim, é uma pessoa valiosa, né? Sim. Mulher virtuosa, quem encontrará mais preciosa. Aí, tipo assim, mas essa pessoa tá lá 2.000 quilômetros. Literalmente, 10.000 quilômetros. 2.000 quilômetros, calor, né? Mas e aí? Você vai parar nesse obstáculo? Você vai perder a oportunidade de estar com uma pessoa, construir uma vida em Deus com essa pessoa. Por quê? Por causa de uma distância? Então, se a gente for ver, né?
sempre vai existir alguns obstáculos. Sim. Então, hoje o obstáculo que a gente vai falar é a distância. Precisa ter coragem. Por que, amor, tem que ter coragem? Porque é longe, né? E além da Porque distância mais? física, quando a gente deixa isso como um empecilho, e quando a gente estava começando, né? Aí o padre foi e perguntou, né? Se eu estava conhecendo alguém. Aí, tipo assim, mas eu vou falar que ela mora longe demais, né? Ele vai falar assim, não, termina isso aí. Mas foi pelo contrário, ele falou que isso era o que menos importava, a distância. Porque quando é da vontade de Deus, ele mesmo trata de se aproximar. E Deus vai fazendo todas as coisas, ele vai dando condições para que a gente possa se ver e se encontrar, né? Através daquilo que a gente mesmo faz, através do nosso trabalho, através das coisas que nós realizamos, Deus vem ali e age com a sua providência. Mas tem que ter a coragem também, porque ao mesmo tempo, é isso aí, a passagem tá cara. E faz o Pix lá pra gente poder se ver mais vezes. E É aí a muito gente amor. vai fazendo as coisas e vai agindo, e Deus vai dando a providência, vai mostrando, a gente vai entendendo de Deus, a gente vai escutando de Deus. Mas como é que é o início de um relacionamento? O relacionamento se inicia numa amizade, sem segundas intenções. Mas aí a gente vai vendo e vai olhando no outro, a gente vai conversando, e a gente vai vendo que tá ali, ó, tem ligação, tem princípios, tem valores, tem coisas semelhantes, tem aquilo que move um, move o outro, tem o respeito, tem a sabedoria que não vem da própria carne, mas do Espírito, tem a mesma vontade, né? Nós estamos falando aqui para católico, quem não for, então muda, troca, né? Converte. Mas a gente fala por quê? Porque a gente reza junto, a gente ora junto, a gente medita a palavra, né? A gente acorda 6 horas da manhã e liga para o outro, para poder rezar o Ângelus, depois a gente reza o texto, depois cada um vai fazer as suas atividades, vai trabalhar, né? A gente tenta fazer todas as atividades do dia a dia, incluindo as nossas orações pessoais e as nossas orações em conjunto. E aí a gente vai dando início àquilo que antes de tornar um relacionamento é a oração. Tudo se inicia aos pés da cruz de Jesus. Nada se inicia pela nossa própria vontade. E aí a gente vai entendendo. Senhor, é da sua vontade ou não é? Mostra-nos, abra os nossos olhos, porque nós cremos que é possível. Tudo é possível para Deus, é ou não é? É. E aí, assim, o primeiro passo, né? Tipo, o primeiro contato, no primeiro contato a pessoa já pode se assustar. Não mexe, senão eu vou me perder. O primeiro passo, tipo assim, a pessoa conhece alguém legal, né? Ah, mas fulano é de tal lugar. Tem gente que já para aí, né? Tem gente que já para nesse obstáculo. Não investe em conhecer essa pessoa simplesmente pelo fato dela morar longe. Sendo que o primeiro passo que você tem que dar, quando você vê que aquela pessoa seria previamente, né? Assim, você dá uma visão assim ampla, seria uma pessoa que daria certo, a ficha, que daria certo, né, com você. Então você tem que se dispor a conhecer mais essa pessoa, não parar apenas no obstáculo da distância. Então a gente começou a conversar, com o tempo a gente começou a rezar para discernir um relacionamento, se realmente era vontade de Deus que a gente começasse a namorar ou não. E aí, olha, para ver as perguntas. Já, viu? Já a gente olha. Pode mandar as perguntas na caixinha aí que a gente vai responder. Aí, então, a gente começou a rezar. E nisso, o que é muito importante, vocês têm que criar uma rotina. Se você ainda está conhecendo a pessoa antes, conhecendo que eu digo assim, pelo telefone, né, pelas vias que nós temos, antes de conhecer-o pessoalmente, vocês precisam conhecer o máximo que puder antes disso, né? O máximo que você puder descobrir da pessoa, ou falar sobre você, ou mostrar sobre você, é ideal para que não se deixe que aconteça tudo apenas quando se conhecer, né? Exatamente. E criar já uma rotina. Nós criamos uma rotina de oração desde antes de nos conhecermos pessoalmente. A gente já tinha uma rotina todos os dias, tudo que a gente ia rezar, tudo que a gente, o tempo que a gente ia passar junto, né? Passar junto em oração, gente, porque em oração, a gente nunca tinha se visto. E aí a gente foi vendo, né? Porque é a disposição que um e o outro tem de se sacrificar. Porque tem dia que a gente tem que acordar mais cedo e dia que a gente vai dormir mais tarde. E então a nossa noite de sono, ela é mais encurtada. Por quê?
para que juntos nós possamos estar, mesmo que à distância. A distância física, mas a proximidade das almas. Porque o próprio Espírito diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. A gente sempre buscou rezar para colocar Deus em primeiro lugar. Deus é o propósito de nossas vidas, Deus é o propósito do nosso relacionamento. Aqueles que não têm Deus no coração, não dá suficiência para sustentar um relacionamento, porque o amor é miserável demais sobre tudo aquilo que você tem que suportar no relacionamento. O amor é a base, mas ele não sustenta todas as coisas, porque com o tempo vai dando desgaste, vai tendo problemas, dificuldades, seja quais forem. Só o amor não vai bastar, o amor físico, mas o amor da alma, como diz, só Deus basta. Se a gente tem Deus, se a gente ama Deus sobre todas as coisas, a gente vai saber amar o outro, a gente vai saber respeitar o outro, a gente vai saber entender as dificuldades do outro, né? Que isso aí a gente vai deixar para outra live, mas a gente vai compreendendo essas coisas, né? Então você que ainda não enviou para ninguém, você vai clicando aí na setinha e vai enviando. E nós queremos falar com você que o quê? Namoro à distância dá certo? Sim. Por quê? Dá certo. Precisa? Porque deu certo. Então, dá certo. Só que como a gente disse, né? Tem que ter alguns cuidados, né? Não é com todo mundo que você pode estar iniciando um relacionamento à distância. Conhecer, como eu falei, conhecer o máximo que puder antes de se conhecerem pessoalmente, né? Também não pode ficar enrolando, né? Tem gente que fica enrolando, não, que não dá, passagem tá cara, não vou. Se for de jeito aí, não vai, né? E aí, gente, assim, dá certo. Tem que ter muita confiança, né? Primeiro que você não pode estar com alguém que você não confia, nem perto, nem longe, né? Então, tem que ter confiança, tem que manter a vida de oração, né? Pelos meios que a gente tem, como fazer hoje. Não ficar muito tempo sem se ver, né? A gente por enquanto, a gente tá fazendo uma base de 2 meses, né? De quê? A cada 2 meses. 2, 3, 10 meses? Não, sem graça. Aí, e aí, assim, questões práticas também, né? É preciso ter condições, né? Só que tem até um casal, né, que a gente acompanha, eu acompanho, que eles namoram à distância e no começo eles não tinham dinheiro para visitar, né, um outro. Eles começaram a vender docinho, começaram a vender lanche, essas coisas para conseguir o dinheiro para, né, para se verem. Então, assim, gente, tudo é questão de querer. Se você realmente quer, você tem que ter atitude, você tem que fazer. Você não pode simplesmente desejar e ficar ali parado esperando as coisas caírem do céu, esperando tudo acontecer assim instantaneamente. Não é assim. O que cai do céu é só Lúcifer e seus demônios. Mais nada. Então, assim, tem os medos, tem os anseios, né? Como foi, por exemplo, no dia da gente se encontrar, da gente se conhecer. Sim, a live vai ficar salva. Cada um tinha seus medos, né? Mas ele enfrentou os medos dele, eu enfrentei os meus. E se não fosse isso, né? A gente não estaria junto hoje. Então, a gente compreendeu o quê? Que antes de começar um relacionamento, existe a oração. A conversa, o diálogo, conhecer de onde você é, o que você faz, o que você gosta de fazer, como foi sua experiência com Deus. O que te motiva, o que te levanta? Se você faz parte de algum movimento da igreja, não seja da Pastoral da Juventude, e a gente vai buscando essas coisas, esses movimentos, para que aquele mesmo Espírito que move em mim, mova na outra pessoa. Se não tiver a semelhança, se não forem semelhantes naquilo que eles pensam, nos pensamentos, né? A gente tem um pensamento semelhante sobre algumas coisas. Algumas outras coisas a gente discorda um do outro. E aí precisa ter diálogo, entender o que o outro acha. Tema para outra live. Tema para outra live, mas tudo bem. Né? É mostrando que o que tem que ter. São os passos que a gente tem que ter. O respeito, a oração, a confiança, a fé. Isso aí, tem essa mesmo. É esperança também, né? E confiar na providência de Deus. E a gente vai fazendo as nossas coisas. A gente vai trabalhando o nosso ser. Quantas vezes eu tive que abrir mão do meu eu para abaixar e escutar, senhorita? Quantas vezes já teve que fazer o mesmo também? Então a gente tem que entender que o relacionamento é para fazer o outro feliz e não fazer nós felizes. Quem nos faz felizes é o próprio Deus. E é na busca de um relacionamento
é a intenção principal, fazer o outro feliz e realizar a vontade de Deus na nossa vocação. E nós somos chamados a viver em comunidade. Casamento é uma bênção, Gabriela. Não é complicação, não. Mas o que acontece? A gente está falando aqui dos passos, né? Como a gente inicia um relacionamento. Teve uma pregação que eu fiz e eu trago de volta a reflexão. É que o quê? Se a gente não gasta tempo antes de iniciar um relacionamento para escutar de Deus, para entrar em oração, para que a outra pessoa seja moldada e nós sejamos moldados, nós vamos gastar 10 vezes mais força, energia, oração, jejum, penitência, para que o outro e nós mesmos sejamos moldados. Então o desgaste, depois que iniciou, é muito maior, porque talvez você já está apaixonado, você já está gostando e você não quer abrir mão daquilo ali. Então você vai gastar muito mais força, muito mais energia, muito mais tempo para consertar, entre aspas, a doideira que você fez. Porque não escutou de Deus aquilo que ele queria e também não permitiu que as suas feridas fossem curadas. E nós precisamos ter a nossa afetividade curada, a nossa sexualidade curada, os nossos traumas, os nossos bloqueios, para que nós possamos iniciar o relacionamento. Nós precisamos nos conhecer. Nós temos que permitir que o outro nos conheça também. Se a gente não tiver essa noção, a gente vai fazer escolhas erradas. E essas escolhas erradas vai fazer com que a gente sofra. Mas por que sofrer? O amor é dado por nós na cruz. Da própria cruz, ele se doou por cada um de nós. Nós fazemos parte de um ministério da igreja. É um sacramento da igreja que nós buscamos, que é o casamento. O padre estuda 10 anos. E quanto tempo você estudou para ser casado? Muitas pessoas não estudaram nada, não fizeram nenhum curso, não buscaram ler livro, nem nada, e simplesmente se casaram por paixões, por vontades, por desejos, sem entender e compreender o que é um casamento. É aquela coisa, não é que tem um manual, né, para isso, mas a gente precisa se preparar, a gente precisa ter o máximo de conhecimento que pudermos, né? Porque nem sempre é preciso a gente errar para aprender. A gente pode aprender com o testemunho de outras pessoas, né? A gente pode aprender através de algo que Deus inspirou através de outras pessoas. Então, ler livros, pregações, né? Sempre a gente, desde o começo, né? A gente sempre compartilhou muito isso. E isso era uma coisa que eu buscava muito em alguém que se preocupava em conhecer a vontade de Deus em relação aos relacionamentos, né? De conhecer qual realmente eram os ensinamentos de Deus, né? Que a gente deveria seguir. E aí a gente está aqui debaixo da Sagrada Família, né? José e Maria. E naquele tempo, o que acontecia? Os casais naquele tempo. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador, o que ela falou? Eu não conheço homem algum, como vai que acontecer isso? Porque ela já estava prometida a José. A prometida daquele tempo era como o noivado e o namoro de hoje. Que é que você está ali para o outro. E como é que ela ia chegar com aquela notícia que ela ia ser mãe, que ela estava grávida, sendo que ela não havia casado, mas já estava sobre ela a promessa dela ser mulher de José. E nesse tempo antes disso, o que acontece? A Santa Ana e São Joaquim oraram tanto que naquele momento em que o anjo anunciou a Maria, ela disse 12 passagens, versículos do Antigo Testamento. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Então, quando a gente entende que Nossa Senhora já compreendia a palavra de Deus, o que acontece? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A rocha do nosso relacionamento com alguém, seja de amizade ou seja de namoro, que é aquilo que nós estamos trazendo para vocês, precisa ser a palavra de Deus. Conhecer os casais da Sagrada Escritura. Eu estava lendo a história de Sara e Tobias. É algo maravilhoso. Por quê? A oração.
penitência, jejum, mortificação. Né? E cura dos traumas anteriores, né? Sim. Porque muitas vezes, quando a gente estava rezando ainda, né? A gente, às vezes, até comentava, né? Sobre alguns traumas, algumas coisas que a gente tinha. E a gente sempre rezou em cima disso, né? Que Deus pudesse abrir o nosso coração e nos libertar dos traumas e bloqueios que pudessem nos impedir de viver o nosso relacionamento. Porque isso é muito importante, gente. Tem gente que não consegue ir adiante nos relacionamentos por causa de traumas, de situações. E às vezes a pessoa tem consciência daquilo e não busca a cura, né? Não busca trabalhar isso e se libertar daquilo, né? Isso é algo importante, que a história de Sara e Tobias mostra muito bem isso. Sim. Que eles precisaram se mortificar para que fossem libertos, né, de uma maldição, de algo que impedia Sara de ir adiante nos seus relacionamentos. Quantas pessoas, né, fizeram votos secretos, quantas pessoas têm bloqueios e nem sabem o porquê. Não dou certo com ninguém, não sei o quê, né? Não tem gente que fala assim. Às vezes é um bloqueio, alguma coisa que a pessoa tem e precisa ter consciência disso, né? E como a Yara falou, né? Falta reciprocidade, né? Às vezes as pessoas parecem algo, mas como Lúcifer mesmo, né? Parece pra gente como anjos de luz, mas na verdade só traz trevas. E se a gente não tiver essa graça de Deus, de escutar a Deus, de ler a palavra de Deus, a gente não vai saber discernir quando alguém é de Deus ou não é de Deus. Aquilo que é de Deus, ele traz paz ao nosso coração. E aquilo que traz perturbação não é vontade de Deus. Né? Quando a gente inicia algo, seja na sua vida profissional, no seu relacionamento, ou seja, o que for, se aquilo não traz paz ao seu coração, não é de Deus. Chuta, mete o pé, deixa ir embora, porque não faz parte, né? Não é de Deus. E eu ensino aquilo que eu aprendi. Deus fala daqui para baixo. Deus fala no seu coração, nos seus sentimentos. Não é na cabeça. E aquilo, as vozes que ficam na cabeça da gente, é a nossa vontade. É a nossa própria vontade ou inspiração do maligno. E é difícil encontrar mesmo alguém parecido com a gente. Por isso é como que acontece a peneira, né? Não é você ir atirando para todos os lados, mas é você se concentrar em Deus. E falar, Senhor, quando for da sua vontade, que eu esteja preparado ou preparada para essa pessoa. Porque não é falar assim, Senhor, eu quero uma pessoa de Deus. Peraí, mas se for Deus que manda, ele não vai mandar qualquer pessoa. Então isso você tem que já entender isso. O que você vai fazer? Você já pede para Deus, sabendo que ele vai mandar alguém dele. Deus não vai mandar qualquer coisa. Só que você precisa se tornar alguém de Deus. Você precisa se tornar alguém melhor. Sabe? Alguém que realmente faz a vontade de Deus. Então, se você é uma pessoa de Deus, Deus vai te dar uma pessoa que é dele. Porque vocês juntos vão caminhar, vão mostrar o propósito, vão mostrar a glória de Deus aqui na terra. É essa a nossa vontade. É falar, sim, com Deus dá certo. Né? Não é fácil? Não é. Nunca vai ser. Não é fácil namorar à distância, não. Não, nem só namorar à distância, mas as despedidas são terríveis. Eu lembro que no Amor de Sacrifício, que é a página que eu acompanho, aí a menina pergunta, como encarar a primeira despedida? Aí ele respondeu assim, calma, a primeira despedida é a mais tranquila, porque a cada tempo as despedidas vão ficando piores. Então, assim, né, tem seus lados difíceis, né? Sim. Do relacionamento à distância, mas a gente não pode parar nas dificuldades. Até o próprio relacionamento perto também tem as dificuldades, né? O convívio é quase que diário, e aquilo ali vai, desgastando também a pessoa. Porque, querendo ou não, o outro talvez sente falta, mas o outro também tem as outras necessidades, a vida profissional, os estudos. Que não pode estar no mesmo lugar da pessoa, né? E às vezes o outro não entende. Por isso é a questão de uma coisa que a gente não falou ainda, que é a maturidade. Se não tem maturidade, não tem como. Se você não tem maturidade para aceitar as diferenças, você não tem como querer iniciar um relacionamento, né? E como é que você faz para isso tudo se manter acesa a chama desse relacionamento? É através da oração, do jejum, da penitência, do diálogo, da conversa. Constantemente, todo dia, conversando. Constantemente, todo dia. E é dedicar a hora mesmo, né? É investimento. Você investir no outro. Você investir naquilo que Deus te deu. Deus já investiu em nós milhares e milhares de horas.
Tem gente que diz, vou deixar pra falar só à noite, quando chegar do trabalho. Às vezes a pessoa já tá cansada, não consegue nem conversar direito, né? Surge um tempo, você manda mensagem. Não, oi, e é tudo questão de bem? prioridade também, né? Você tem que acorda mais cedo, né? dar uma prioridade. Isso aqui me faz acordar bem mais cedo do que eu acordava. Ai, gente, vamos abrir aqui agora para as perguntas, tá? Nós vamos começar a responder as que já tem. Se vocês tiverem alguma pergunta Aí pra vocês fazer... podem mandar. Perguntaram aqui. Tem que compartilhar, amor? Pra eles verem? Não sei como é que faz. Acho que... A pergunta foi... Senão a pessoa vai ver o nome, ela talvez não quer que veja o nome. sim, entendi. Tá, mas já foi. Já foi. Vocês vivem a castidade? E aí, a gente vive a castidade? Sim. Também é um desafio, né? Sim. Também é um desafio que poucas pessoas se dispõem a viver. Não é fácil. É preciso ter realmente propósito, decisão. Todos os dias é preciso ter essa decisão. E é a melhor coisa, né? Se todo mundo compreendesse isso, que o namoro não é o período de viver a sexualidade, né? Muita coisa seria resolvida em relação aos relacionamentos, né? Porque se você se deixa se envolver com alguém assim, aí você não sabe discernir se é sentimento, se é amor, ou se é apenas ou se é apenas carnal, desejo, né? Desejo carnal. Desejo do outro, né? Que esse tempo que a gente vive é o tempo de conhecer o outro, saber o que ele faz, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta. E se a gente não conhece o outro nesse tempo, e quando você casa, o que você vai fazer? Porque é essa a plenitude do casamento, é a relação dos dois para a criação de novos homens e mulheres para o reino de Deus. Nós não podemos querer criar filhos para o mundo, mas filhos para o reino de Deus. Filhos que queiram manifestar a glória de Deus aqui na terra. Então, isso é a necessidade de nós, como cristãos, como católicos, vivermos a castidade. Isso é um princípio básico de qualquer relacionamento. Seria básico, né? Mas as pessoas... Não é não, seria. Eu tô dizendo assim, que as pessoas não têm essa consciência. Sim, né? E acha que tá tudo normal. Hoje, uma irmã me mandou um post que está no site do Padre Paulo Ricardo, que é a história de um neto contando a história de uma avó, que o filho dessa avó, ele tinha um relacionamento promíscuo e ela foi e coibiu o filho dela. Por quê? Porque ele estava fazendo algo errado. E ela falou, dentro da minha casa você não vai fazer isso. E a partir daquele momento nunca mais aconteceu. Por quê? Porque houve a ousadia de compreender. É errado, não vale a pena. Faça a vontade de Deus. E eu falo com os meus amigos também, então nem aí se eles não querem fazer, não querem viver, eu falo. Viva a castidade. É algo difícil? Claro que é. Dá vontade? Claro que dá. Nós somos homens e mulheres. Se não tem vontade, alguma coisa de errado com você. Porque se você não tem vontade... Também se não tivesse vontade, não teria sacrifício, não né? adianta nem você casar, não, filho. Se você não tem vontade agora, só vai piorar com o tempo. Entendeu? Mas é ciência. Eu sei. É ciência, sabe? A gente tem que ser sincero. Né? Yara, verdade. É porque, assim, não é que o errado se tornou certo. É que o errado se tornou comum, né? Nunca deixou de ser errado, mas se tornou comum. Então, as pessoas hoje, somos uma geração em que nós não queremos nos sacrificar muito, né? Nós preferimos usufruir mais rápido, né? É uma questão mais imediatista e tal. Mas o próprio São João Paulo II falava, quem ama, espera, né? E aí, quem espera vai desfrutar lá na frente um sabor muito mais, posso dizer, mais saboroso do que quem não soube esperar, né? Quem não soube viver esse sacrifício, essa doação. Melhor vinho vem sempre depois. Pronto, no milagre que a gente assistiu hoje, né? A gente estava assistindo a série The Chosen. Então, se vocês quiserem assistir, também é muito legal. E não é 100%, né? Mas a gente entende. E aí, o que a gente vai entendendo sobre isso? Como vocês se conheceram? Como a gente se conheceu e depois a pergunta a outra pergunta. Como a gente se conheceu? Então, a gente se conheceu numa live. Igual era vocês uma live da fraternidade, não era? Não? Depois eu te conto. Ela não sabe qual live que a gente se conheceu.
Eu não lembro, mas era um pessoal de Minas Gerais que eu seguia. Não. Era não? Não. Ah, tá. Aí, o que Ah, acontece? foi na live. Foi numa live, né? E tava falando sobre modéstia. E eu lancei um comentário lá e ela viu minhas fotos, mó maravilhoso lá com Nossa Senhora, essa foto que vocês estão vendo no perfil aí, e ela se apaixonou. Culpa de Nossa Senhora, porque se não fosse ela, não tinha nem me chamado a atenção. Tá vendo? O melhor vinho vem depois. É ela que intercede por nós. Sabe? É ela que reúne os seus filhos. Porque a glória de Deus se manifesta nessa geração. Nós somos chamados para manifestar a glória de Deus nessa geração. Então que a gente possa compreender esse mistério de Deus. A vivência da espera. Os relacionamentos se tornaram descartáveis demais. Usam um do outro. É só passar pro lado, acho. Usam um do outro. Assim. E aí. Não, minha filha, não. de baixo, né? Como assim? Ela não sabe usar tecnologia, não, gente. Oh! Aí você apagou o negócio. Paguei não. João, quanto tempo conversaram, rezaram antes de decidirem assumir o namoro? Então a gente rezou por 5 meses, né? Rezamos por 5 meses, todos os dias, Daí, religiosamente. E aí, nesse período ele veio pra gente se conhecer, e aí, né, teve pedido de namoro, e graças a Deus teve sim, né? Já pensou? Pensou viajar mais de 2.000 quilômetros e receber um não. Mas enfim, a pessoa tem que se arriscar, só sabe vivendo, né? acontece. E aí a gente vai... A mesma pergunta, Você Yara. não sabe mexer com tecnologia, não, Yara. Pois mexa, amor, mexa eu sei. Ah, entendi. Agora eu entendi. Essa pergunta é difícil, hein? Difícil. Aí a gente vai... Tem que... Não vai mudar não, amor? Eles estão vendo a mesma pergunta. Ah, agora... Foi não. E aí a gente vai compreendendo esse mistério de Deus, né? E a gente vai vivendo aquilo que Deus tem a cada dia. E aí a gente foi vivendo 5 meses de oração. Nesses 5 meses de oração a gente rezava todos os dias. Só que a gente rezava menos do que a gente reza hoje, né? A senhorita aqui falava um pouquinho. Aí depois ela viu que o negócio tava ficando sério, né? Aí falou assim, vamos aumentar esse negócio aí. E aí a gente reza até o planejamento da irmã Zélia, né? Super bênção ela. Ai, gente, vocês precisam, quem tá solteiro aí procurando um relacionamento em Deus, vocês precisam assistir as pregações da irmã Zélia. São divinas. E ela faz muito evento, né? Pra solteiros, namorados, casais. Namorados. Então é muito bom, gente. A irmã Zélia, nessa parte aí, é muito bom mesmo. E aí a gente começou a fazer o planejamento da irmã Zélia, né? Que são algumas orações. Agora vocês colam com nós que vocês vão brilhar também. E tem uma pergunta difícil aqui, menino. Amor, tu botou lá pra aparecer? Não. Pô, bota. Essa pergunta aí. Essa aqui, ó. Isso é difícil, meu. Oxi, bota. Quando Deus quiser. Né? Tem que querer a gente também. Perguntaram aqui, ó. Pretendem se casar quando? Tá aparecendo agora, Yara? Pronto. Agora foi. Pretendem Yara se casar quando? Então, gente, responde você. Pô, a gente pretende casar, né? No próximo ano, ou nos próximos. Nos próximos. Mas a gente tá em oração para discernir, escutar de Deus aquilo que Ele quer para nós, né? A gente possa apresentar também aquilo que nós queremos para Ele. Nós já apresentamos todos os dias. E agora a gente ouvir dele. Não vai demorar tanto, né? Espero que não. Mas estamos vendo aí a melhor. Vai ser no tempo certo, vocês vão ficar sabendo. Bom, né? Vamos ficar sabendo. E Que, amor? Ieda quer logo. É só eu. Vai nessa que é só eu. Ieda quer logo. Tem mais não, minha filha. Acabou já. Acabou as perguntas? Ninguém mais tem pergunta, né? Então a gente compreendeu o que é o namoro. Né? Aí, ó, sobrou pra mim aí o ponto sem Tá que... vendo? Oxi, Eu também ninguém quero, casa gente. só, não. Essa lindona aqui, ó. Ai, Yara. Yara tá gostando da live, viu? Ai, minha boa drasta. E casem logo. Fez até cuscuz ontem pra gente. Foi, cuscuz recheado, uma delícia. A gente tá aqui no Nordeste, né? Tá quente. Vem cá conhecer a família dessa bênção, né? Já conheci a família dele. Já passando o dia lá dando trabalho pra nós.
Morrendo de frio. Todo mundo amou ela. Minas. Obrigada, Cruzinha. E isso também é uma coisa que é necessário, né? Conhecer a família um do outro. Quando eu conheci ela não morava com a família dela. Ela morava em outra cidade. Sozinha, que eu trabalhava numa cidade distante aqui, né? Da minha família. Então não teve como a gente conhecer a família naquele tempo, né? E aí depois disso... Olha, já que você ia dizer que o casamento tem que ser aqui em Arthur. Isso não vai rolar, Mas não. é um pouco mais difícil, né? Porque É um pouco mais longe. O sacerdote que a gente quer que celebre. Mas a gente faz uma transmissão ao vivo, né? E você já assiste sua casa. Com certeza vai ter uma transmissão. Pelo YouTube, né? Vocês têm que se inscrever lá pra gente conseguir. Pra eu conseguir no meu canal os 1000 inscritos. Só pra ela. Não, amor, porque é no meu canal. Que pra gente conseguir os 1000 inscritos. Deixa eu falar. Aí vocês vão lá no link da bio nossa, dela, no minha, tem lá um formulário lá para vocês poderem preencher, né? E de lá nós vamos mandar todas as informações que vocês precisam para qualquer coisa que a gente for fazer. E que a gente possa entender isso que Deus quer de nós. Aí todo mundo quer ver o casamento. Faz o Vai Pix. ser transmitido, pode ter noção. Ô, gente, rapidão. Pode ter certeza que vai ser transmitido, viu? Pelo YouTube. Você não pode falar YouTube no Instagram, não. Pode não? Pode não. Por que você não me disse antes? Agora já é. Agora não vai. Esse Instagram. Ciumento ele, né? Ué. E então, que a gente esteja junto nisso. O que acontece num relacionamento, num namoro? Você tem que ter confiança, sabedoria, escutar Deus, conhecer o outro, ter a disposição de ir conhecer a família do outro, ter a disposição de abrir seu coração, de pedir a Deus para curar os seus traumas, os seus bloqueios, as suas enfermidades, sejam elas físicas, espirituais, psicológicas, neurológicas, para quebrar todo o jugo hereditário, para quebrar toda maldição, né? As pessoas acham que não, mas existem olhares, existem palavras malditas, existem votos secretos, como a Ieda falou, que nós mesmos falando, eu não dou certo com ninguém, eu nunca vou me casar, eu não quero ninguém, eu quero ser sozinho. E essas palavras vão se alimentando no nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, a nossa mente é preguiçosa. E como a nossa mente é preguiçosa, a nossa mente quer sempre o mais fácil. E o mais fácil é desistir na primeira oportunidade. Por isso tem se tornado tão comum o divórcio, a separação, a desistência. Então, quando a gente vê isso acontecendo, é porque faltou conhecimento, faltou discernimento, faltou sabedoria, faltou cura, faltou libertação. A gente tem muito medo das coisas acontecerem. A gente tem medo de dar errado, a gente não quer que dê errado. Mas muitas das coisas acontecem porque nós permitimos que Satanás reine em nossas vidas. É necessário que a gente aceite Jesus como nosso único Mestre e Salvador. E a partir daquele momento ali, o próprio Deus vai nos curando, nos libertando. Livros? Sim, é uma parte... essa parte de livros, né? A gente tá até inclusa no... Fala logo, amor? Pode. Pode? Então assim, gente, vamos fazer o seguinte, vocês vão acompanhando o meu Instagram, que lá eu vou compartilhando os livros, porque a Hortência pediu aqui dicas de livros, tá bom? É porque é melhor do que eu falar aqui agora. Eu vou estar compartilhando os livros para vocês irem lendo, né, sobre relacionamento, tá bom? O melhor livro para iniciar é a Sagrada Escritura. Com certeza. O melhor livro é a Palavra de Deus, né? Os Santos Padres, o próprio Papa Francisco, nos chama jovens que desejam se casar, que não se tardem a se casar por pequenos empecilhos que possam acontecer, desde que tenham condições de constituir uma família, de criar essa família, de ter um teto, de ter um trabalho, de botar comida dentro de casa. É algo suficiente. É algo para iniciar, para que os dois possam construir uma grande fortaleza, um grande império juntos, né? Nós temos aquilo que Deus coloca em nosso coração. Então a gente sabe que nada será fácil, principalmente para aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Então, mesmo que esteja difícil o relacionamento à distância, mesmo que esteja difícil o tempo da espera, mesmo que você esteja com medo e seja com problemas,
não tem exemplos dentro de casa, exemplos perto de você que você possa se inspirar, procurem ouvir de Deus aquilo que Ele quer. Procurem acompanhar casais que querem fazer o que você quer fazer. E muita gente, como a Fabrícia estava falando aí, que disse que falava direto essas palavras, né? Quando tu estava falando dos votos secretos. Então, assim, isso já aconteceu comigo, né? Eu já identifiquei que eu tinha feito um voto secreto. Quebrei esse voto. Como é que se quebra? Você tem consciência daquilo, né? Você pede perdão a Deus pelo que você disse. E aquilo que você falou, né? Que você sempre fala ou sempre falava, foi algo construído, né? Construído de muito antes daquilo, tipo, pessoas, você na família, você não consegue, como você falou, né, amor? Você não tem referências, né, de casais. Você começa a achar que é impossível, né, viver aquilo que você deseja, né, que um casamento seria sinônimo de algo, de uma infelicidade e não o contrário, né? Então, isso são coisas que vão sendo construídas, isso, como Yara falou, vai gerando medo, descrédito, você começa a desacreditar que é possível, né? E isso é importante que se quebre. Gente, palavra, eu sempre digo, meu amor, palavra tem poder. Então, se palavra tem poder, a gente tem que falar palavras boas, coisas boas. Quando a gente fala algo, eu não vou me casar, eu não quero me casar, isso está sendo algo, foi algo, como eu disse, relacionado a traumas, a coisas que você viveu, decepções. E essas palavras são fortes. Essas palavras, elas não vão ficar ao vento. Elas vão fazer algo na sua vida. E, infelizmente, não é algo bom, né? Então, muitos bloqueios são gerados a partir disso. E é de forma inconsciente. Inconsciente. Você não fala consciente, né? Você fala inconsciente. Na verdade, não é aquilo que você quer, né? É aquilo que o mundo fez você acreditar que não quer, né? Então, é preciso você estar na presença de Deus, porque eu demorei a ter essa consciência. Eu confesso para vocês, de muito tempo de caminhada, eu demorei a ter a consciência que eu tinha feito um voto secreto em relação a relacionamento, né? E quando eu tive essa consciência, foi uma libertação. Procurem o vídeo, tem um vídeo no YouTube de Dom Cipriano, amor. É Dom Cipriano? Acho que é o Dom Adair, não sei. Não, é Dom Cipriano. Olha bem aí, por favor. Procurei. Gente, vai falando aí que eu vou procurar. E aí o que acontece? Quando a gente coloca essas coisas de forma inconsciente, aquilo tudo vai fazendo acontecer na nossa vida. E isso vai nos impedindo de viver aquilo que Deus tem para nós. Deus nos chama a viver a plenitude, a felicidade, né? E essas coisas inconscientes demoram para vir à nossa consciência. Para isso nós precisamos de oração. Senhor, me mostre onde está. Por que eu não consigo ficar com ninguém? Por que eu não consigo dar certo com ninguém? Por que os meus relacionamentos sempre acabam, sempre se quebram? Se é algo que vem de mim, se o Senhor permite que eu viva aquele relacionamento, por que eles dão errado? Então é necessário nós perguntarmos para Deus, Deus, o que eu tenho feito de errado? Né? A gente tem que buscar a nossa cura interior. O que a gente falou? O primeiro passo, se conhecer. Procurar se curar, pedir para Deus nos curar, nos libertar, nos santificar, para que nós sejamos pessoas boas e melhores para o outro, para que nós possamos fazer o outro feliz. A intenção nossa no relacionamento é fazer o outro feliz. Se os dois pensarem assim, né? Aí os dois ficam felizes, né? Porque não é a intenção de eu me satisfazer, de eu ser feliz e o outro não. Né? É a questão de você pensar primeiro no outro e depois em si. É a questão de se doar. É a questão de permitir o sacrifício. Porque às vezes, e quase sempre, nós não queremos fazer a vontade do outro, mas queremos que a nossa vontade seja feita. E aí começam as discussões, aí começam os desentendimentos, porque não houve o entendimento do sacrifício. Né? De renúncia. De renunciar às suas vontades, de renunciar àquilo que você sabe, aquilo que você acha que é verdade. E você procurar, peraí, se ela está falando isso, alguma coisa ali tem. E eu tentar entender, eu refletir. Mesmo que gaste tempo, né? Mesmo que você tenha que pedir desculpas várias vezes, nós precisamos entender essas coisas. E são totalmente necessárias. Então que a gente possa compreender, o voto secreto existe
E ele pode ser quebrado. Se você tiver fé, se você pedir a Deus, você vai ser curado, você vai ser liberto de todas as coisas, de todas as enfermidades, sejam elas físicas, espirituais e emocionais. Mas você tem que querer, tem que abrir o seu coração e falar: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E, né? Sim, gente, sobre votos secretos, se vocês quiserem se aprofundar, é necessário, né, se aprofundar. Vocês podem colocar lá no YouTube. Desculpa, não era pra falar. Já falou, minha filha, já tá. Vocês colocam lá. Vocês se inscrevem lá no link da bio que a gente vai mandar pra todo mundo o vídeo. O vídeo que eu falei, de Dom Cipriano Chagas, Votos Secretos, tá bom? Explica, esse vídeo é perfeito, ele me esclareceu muita coisa, tá bom? Ele dá vários exemplos, né, de que pode ser votos secretos feitos por mim, pela pessoa ou por outras pessoas, palavras de outras pessoas proferidas contra nós, né? Sim, dos próprios pais também, né? Porque os pais têm autoridade espiritual, padrinhos de batismo têm autoridade espiritual, e às vezes a gente não leva essas coisas a sério. Às vezes a gente chama qualquer pessoa para ser padrinho dos nossos filhos, qualquer um, né? E sendo que é algo que tem que ser, a igreja nos ensina e quase ninguém sabe, que a pessoa não pode estar em pecado mortal, a pessoa tem que ter consciência daquilo que a gente está fazendo, a pessoa tem que ter jejum antes de realizar o batismo. Muita gente não sabe disso, mas é regra, né? Porque infelizmente os nossos catequistas também não estudaram, não quiseram aprender e não ensinam, né? Precisa de jejum para você ser o padrinho de batismo de alguém. Você precisa estar em estado de graça, você não pode ter pecado público nem pecado mortal. Você precisa estar em estado de graça. Então, se a gente não compreende essas coisas, nós vamos dando autoridade para qualquer pessoa. Ah, porque fulano é meu amigo, fulano sei lá o quê, e fica demorando para batizar a criança só porque o padrinho mora fora, mora longe, e esquece que a graça de Deus precisa ser o mais rápido possível. Não tarde no batizado e escolha pessoas que tenham princípios, valores, que tenham temor a Deus, que conheçam a Deus. E aí, amor? E aí, faltando uma hora. E aí a gente compreende, né, que as cicatrizes, sim, a irmã mandou aqui, que as cicatrizes nos deixam marcados, nos deixam doloridos. E essas dores que trazem acabam influenciando em tudo aquilo que a gente vai fazer. Seja na nossa vida de relacionamento, interpessoal, profissional, com o cônjuge, mas também traz sofrimento para a nossa alma. Deus quer trazer a cura para isso. E essa cura provém de Deus. É Deus quem cura, é Deus que realiza milagres. Então a gente compreendeu hoje que a gente tem que viver para viver um relacionamento, um namoro. Antes de ser namoro, tem que ser autoconhecimento. E aí depois desse passo de se conhecer, você vai conhecer alguém. Deus vai mandar alguém para a sua vida? Pode. Mas também você tem que se abrir a conhecer outras pessoas. Não é sair atirando para tudo quanto é lado, mas é esperar em Deus. É caminhar em Deus. É fazer as coisas sem segundas intenções, sem querer nada em troca. Né? E a gente vai conhecendo assim. E aí vai conhecendo o outro, conhece o outro, as necessidades do outro, as dificuldades do outro, os medos do outro, e ambos vão rezando junto, vão orando junto, vão quebrando junto, tudo aquilo. Não parar nas dificuldades. E não parar nas dificuldades, né? Vão vir as dificuldades, os problemas, os empecilhos, seja a distância, seja financeiro, sejam a família, sejam pessoas, sejam olhares, tudo aquilo vai fazendo para nos impedir, precisa ser quebrado. É necessário oração, jejum e penitência. Mortificação, mortificar a nossa carne. Viver a santidade, viver a castidade, viver a humildade, viver a perseverança, viver a fé, viver o evangelho, meditar a palavra de Deus, meditar os princípios, os valores de uma família, ter certeza que você quer casar, né? Não é ficar enrolando o outro, não é ficar ali, não sei, isso aqui. Não, é assumir para si, Senhor, bom, bora. Namoro não é passatempo. Exatamente, porque senão você leva para o outro feridas, você acaba com a vida do outro, você faz o outro sofrer, chorar sem necessidade. Por quê? Porque você não se conheceu antes de entrar no relacionamento. Aí você acaba com a sua vida e acaba com a vida de outra pessoa. Literalmente, porque tem pessoas que não aguentam o término de relacionamento e acabam tirando a própria vida. Porque a nossa geração é uma geração fraca
Quem não aceita receber, não. Então a gente vai compreendendo isso tudo. Conhecer o outro, oração, jejum, penitência, mortificação, se sacrificar pelo outro, fazer a vontade do outro, fazer o outro feliz, conhecer a família do outro, orar junto, ter os mesmos propósitos, falar do futuro, falar se querem se casar, falar do noivado, falar do namoro, de levar a sério, de apresentar o outro para a sociedade, para os amigos ali. Não é para todo mundo que você apresenta as coisas, não. Você apresenta para quem é íntimo, né? Quem é íntimo seu, você apresenta. Quem não é, né? Deixa pra lá. Sabe, você não tem que ouvir as coisas de pessoas que não estão ali no seu grupo familiar. Família é diferente de parente. Família é aquele que está perto de você, aquele que está próximo de você, aquele que te orienta, aquele que te escuta, aquele que está ali nos momentos que você precisa e você está lá nos momentos que ele precisa também. Esses nós precisamos escutar. Mas quem está fora disso vai dar pitaco que pode te tirar da graça de Deus. E aí você perde uma grande oportunidade que Deus tem para você. E como a gente viu que muitas pessoas têm traumas, bloqueios, a gente vai orar nesse sentido agora. Nós pedimos que vocês fechem os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e pede para o Senhor revelar a você nessa noite tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você já fez, que não é da vontade de Deus. Tudo aquilo que você já fez, todas as palavras lançadas sobre a sua vida, que você mesmo proferiu, palavras de autocondenação, palavras de autojulgamento, palavras de destruição, palavras que você não seria feliz, que você não seria ninguém. Você nunca ia casar, você nunca ia namorar, você nunca ia ter o emprego dos seus sonhos, você nunca iria empreender, você não iria permanecer na presença de Deus, que você não ia aguentar viver o amor de Deus, que você não vai aguentar viver a verdade, que você não vai ser ninguém. Que essas palavras sejam quebradas pelo nome de Jesus nessa noite. Que o nosso coração esteja aberto para receber o Espírito Santo de Deus mais uma vez. Que o Espírito Santo adentre em cada casa, em cada família, em cada relacionamento. Que o Senhor aflore a vocação. Que o Senhor cure os sentimentos. Que o Senhor cure os traumas, os bloqueios espirituais, emocionais e físicos. Que o Senhor destrua todo o obstáculo. Que o Senhor destrua todos os votos secretos, todas as feridas, todos os medos. Joga fora, coloca para fora isso que está te fazendo chorar. Que essas lágrimas sejam lágrimas de libertação, lágrimas de cura. Que o Espírito Santo de Deus possa te mostrar toda a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós não somos desse mundo, nós não fomos feitos para esse mundo, nós fomos feitos para a glória de Deus. A sua alma conhece a Deus, a sua alma ama a Deus, mas a sua carne não. Peça o Espírito Santo de Deus para te curar. Peça o Espírito Santo de Deus para quebrar todo o jugo hereditário, toda maldição hereditária. Por mais que a sua fé esteja abalada, creia. Creia no nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, na graça do Espírito Santo. Que nada e nenhum mal possa tocar a nossa casa, a nossa família, os nossos relacionamentos. Que os anjos do Senhor façam agora uma circunferência sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que põe em fuga o inimigo, que põe em fuga Satanás e todos os seus demônios. Que os demônios sejam dispersos pelo nome de Jesus. Que o sangue de Jesus agora seja lavado em cada um de nós. Que nós sejamos alvejados no sangue do Senhor. O sangue que cura, que liberta. Que Nossa Senhora nos coloque em seu manto protetor. Que a Sagrada Família seja um espelho para todas as famílias. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos cure. Nós oramos, Senhor, pelo nosso futuro. Nós oramos, Senhor, pelos nossos filhos, pela nossa família. Nós oramos, Senhor, por aquilo que nós nem conhecemos ainda.
Nós oramos, Senhor, por aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Que a nossa vida seja a manifestação da glória de Deus. Que o Senhor nos inspire segundo aquilo que é a vontade dEle. E aquilo que não é da vontade de Deus, sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus da nossa vida. Sai agora em nome de Jesus dos nossos relacionamentos. Sai agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que não vem de Deus. E que nós possamos conhecer mais a Deus. Que nós possamos ser curados em nome de Jesus. Não tenhas medo. Essa é a palavra que Deus nos dá. Não tenhas medo. Essa palavra é falada 360 vezes na Sagrada Escritura. Para cada dia do ano, não tenhais medo. Não tenhais medo da dificuldade, não tenhais medo dos problemas, não tenhais medo de nada. Nós somos filhos da luz e a luz é dissipador de todas as trevas. Eu não sei o seu problema, a sua dificuldade, mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece o nosso coração. Aquilo que nos motiva, aquilo que nos faz levantar todos os dias. Então que você seja inspirado por Deus. Em tudo. Em tudo. Amém. Amém? Amém. Então, gente, essa foi a nossa primeira live, né? Agradecemos muito a Deus. Foi uma bênção, né, amor? Deus é sempre uma bênção, é maravilhoso em tudo que faz. Foi uma bênção, né? E que as outras também sejam bênção. E quem participou dessa, convide mais pessoas para participar das próximas. Amanhã a gente começa a divulgar, tá bom? Sim. E aí você se inscreve lá no link da bio, né? Amanhã a live vai ser no meu perfil, então se você não me segue, segue lá. E fica por dentro de tudo. A gente vai fazer a postagem agora da live de amanhã, que a gente vai falar de quê? Esqueceu. Tá vendo? Lembra aí, amor? É minha memória, é minha É coisa. porque tava no celular, né? Tava no celular mesmo. E aí amanhã a gente vai fazer, e aí a gente pede para que vocês vão lá nessa postagem que a gente vai fazer agora e comente aquilo que vocês gostaram agora, aquilo que vocês tiveram de emoção nessa live. Vocês vão lá e comentem, vocês compartilhem, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. A nossa missão aqui é trazer a glória de Deus aqui na Terra, através do nosso relacionamento, da nossa vida e de tudo aquilo que nós fazemos. Então, que nada seja para nós, mas que tudo seja para o reino de Deus. A gente vai postar agora aí e vocês estejam ligados. Se inscreve agora lá. Ah, Leniele. Ô, cunhada, agora tá tarde, né? A gente vai falar sobre superando as diferenças e os distanciamentos. Os desentendimentos. Distanciamento já basta, né? Já tá longe, né? Então, gente, né? A gente tem que ter essa consciência que tem as dificuldades, tem os desentendimentos, as diferenças entre o casal e a gente precisa entender e superar isso, né? Então, amanhã nós vamos falar sobre isso. Espero que você esteja aqui presente e convide outras pessoas para participar, tá bom? Exatamente. Então, fiquem com Deus, rezem por nós, que nós precisamos da sua oração. Muito. Né? Quem for à missa, comunguem para nós. Pra gente casar. Pra gente casar logo, né? Faz o Pix lá e tal. E a gente junto vai sendo feliz, a gente vai trazendo a alegria do Evangelho e que as tristezas não sejam nada perto da felicidade que Deus tem para nós. Amém. Nós amamos vocês, nós rezamos por vocês e vamos continuar rezando por vocês. Não tenham medo de ser feliz. Mesmo que esteja longe da pessoa que você ama, persevera. Mesmo que a espera seja difícil, mantenha-se firme. Dói. A espera dói. E cada espera... Mas a recompensa... é maior. A glória do terceiro céu é maior do que aquilo que nós vivemos. A glória que está por vir é maior. Então, se nós esperarmos em Deus, se fizermos a vontade de Deus, a alegria do Senhor é a nossa luz, como o padre fala no final da missa. A alegria do Senhor seja a vossa luz, que o Senhor vos acompanhe e vos guarde. Porque é o Senhor que nos guarda, e nós somos chamados a anunciar que os nossos relacionamentos sejam a glória de Deus aqui na Terra. Então, Deus abençoe, até amanhã,
E lembrando, se inscreve lá no link da bio e comenta lá na foto aquilo que você experimentou de Deus hoje. A live vai ficar salva, tá, gente? Vai ficar Se salva. vocês quiserem compartilhar pra Pode alguém. compartilhar. Podem mandar pro grupo da família. Pode mandar para todo lugar. Tchau, gente. Até Tchau. amanhã. Deus abençoe. Encerrar.